Boa noite, meus irmãos. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Na noite de hoje, nós estaremos fazendo exposição bíblica na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, dando continuação à nossa série de mensagem, capítulo 3 de Gálatas, e hoje dos versos de número 23 a 29, Gálatas capítulo 3, a partir do verso 20. Gálatas capítulo 3, a partir do verso de número 23. E hoje nós iremos até o verso 29, até o final, do capítulo 3. Pela graça de Deus, estamos no nosso 10º sermão na carta aos Gálatas. E permitindo o Senhor, assim, iremos fazer mais uns 10 a 11 sermões expondo essa carta maravilhosa que tem falado conosco. Então, irmãos, Gálatas capítulo 3, o verso 23 em diante, diz assim: vamos à leitura. Porém, antes que viessem a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé, para que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi nossa pedagoga, ou aio, para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, os revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Amém, querido? Até aqui, meu irmão, minha irmã. Oremos mais uma vez, bendizendo ao nosso Deus. Senhor Deus, querido Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, por mais uma oportunidade de podermos ser ministrados pela Tua Palavra. Nós pedimos a direção, a ação do Teu Santo Espírito, Pai, para que ministre a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra venha gerar fruto em nós para o louvor da Tua glória, Senhor. Pois Tu és bom, Senhor, e a Tua misericórdia de geração em geração. Te damos graças, Senhor, porque diante dessa palavra vemos, Pai, que o Senhor nos alcançou e nos incluiu na família da fé. Então que o Teu Santo Espírito ministre em nós para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Como disse, esse é o nosso 10º sermão na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e como é maravilhoso, nós estarmos meditando e pegar uma carta toda e expor. Isso que eu vejo, eu gosto muito do sermão expositivo sequencial, que ele nos proporciona isso, a nós compreendermos toda a carta, compreendermos todo o evangelho, compreendermos tudo que o apóstolo está querendo dizer. E nós vimos aqui que o apóstolo Paulo está desenvolvendo, meu irmão e minha irmã, a sua doutrina da justificação pela fé. Ele apresentou a lei já como ineficiente para a salvação, já uma vez que nós vamos recapitular, lembrar que a igreja nas Galácias, nas 4 igrejas das Galácias, elas estavam cedendo ao judaísmo, crendo que a salvação era pela fé mais as obras da lei, e Paulo vem primeiramente refutando que as obras da lei não justificam ninguém, que a lei, nós vimos no sermão retrasado que eu ministrei, a lei ela não tem poder de salvar, ela é como um espelho, ela nos mostra o nosso pecado, ela nos mostra a nossa situação diante de Deus, mas ela não tem poder de nos limpar. A lei de Deus, ela não tem poder de nos limpar, ela aponta, ela nos conscientiza, ela nos diagnostica, vocês merecem morrer, que é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Então o apóstolo Paulo falando aos Gálatas, olha, vocês querem ser salvos pela lei ninguém vai ser salvo. Porque ele vem mostrando, é ineficaz os efeitos da lei na vida do homem para a salvação. É somente para a condenação, porque o homem é imperfeito, não pode cumprir. Agora o apóstolo Paulo passa a mostrar, a revelar aos irmãos qual era o propósito da lei, qual era o alvo da lei. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, queridos, sobre o alvo, o propósito da lei e a excelência da fé. O propósito da lei e a excelência da fé. Então o apóstolo Paulo já enalteceu aqui a fé em Cristo. Já vimos no começo do capítulo 3 que é loucura trocar a fé em Cristo pelas obras da lei, que os irmãos estavam trocando isso. Que, quando Gálatas estavam abraçando os judaizantes,
que estavam querendo circuncidar, guardar dias, abster-se de alimento, Paulo diz que eles estavam trocando Jesus por essas coisas. Nós vimos isso no capítulo 3, do verso 1 a 5, ele fala: vocês receberam o Espírito pela fé na pregação do Evangelho. Vocês receberam a salvação pela fé, mediante a fé em Cristo, pela pregação do Evangelho. Os dons operados em vós foi pela fé, mediante em Cristo. E vocês querem tornar as obras da lei? Então eles não estavam entendendo que a lei tinha o seu cumprimento, que a lei tinha o seu propósito. E queridos, a lei, ela aponta para Cristo, ela serviu para nos conduzir, apontar para Cristo. Paulo usa um termo em Romanos capítulo 10, que é o termo telos, né? Cristo é o fim da lei. É exatamente isso. A lei, ela aponta para Cristo. Olha só o verso 23, ele diz: porque antes que viesse a fé, éramos mantidos sobre a lei, encerrados para a fé que havia de ser revelada posteriormente, em Cristo Jesus. Então o Cristo é o fim da lei. A lei aponta para Cristo. E o fim da lei significa cumprimento, alvo, propósito. Nós estávamos encerrados na lei fazendo o quê? A lei apontava que viria o nosso Salvador, o padrão perfeito de santidade. Toda a lei de Deus, todas as ordenanças de Deus no Antigo Testamento, eram tudo sombras das coisas que haveria de vir. Cristo é a plenitude de tudo. Então a lei de Deus, dada a Moisés, ela nunca foi para justificar o homem do pecado, mas sim para nos conduzir a Cristo, apontar que o Messias que haveria de vir, o Senhor Jesus Cristo, andaria nesses preceitos. Exatamente isso. Então, antes da fé, antes de Cristo manifestar-se, veio então esta lei apontando que ele viria. A lei, ela era sombra, ela tinha um alvo, ela tinha um propósito e ela foi cumprida. Cumprida em Cristo Jesus. Então, ainda um parênteses, para que serve a lei de Deus para nós hoje? É sempre importante lembrar, nós não somos liberais. Na teologia, a lei de Deus, ela é um padrão de santidade, não um padrão de salvação. Nós somos salvos unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que andam pela fé em Cristo têm prazer em andar na lei de Deus, têm prazer na salvação pela fé. E lembrando que quando eu estou falando de lei aqui, estou falando estritamente dos 10 mandamentos. Quando os judaizantes falavam de lei, eles falavam de observar todas as ordenanças que Moisés passou e além de que os fariseus acrescentaram. Então, queridos, nós temos um padrão de santidade. Nós temos um padrão: não matar, não roubar, não adulterar, não dizer falso testemunho, não ter outros deuses. É um padrão de santidade que nós fazemos pela fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra que unicamente por meio de Cristo Jesus é que nós podemos chegar à salvação. Não há o que fazer. Observar a lei no sentido de querer ser justificado diante de Deus é estar debaixo de maldição, porque maldito é todo aquele que tropeçar num tio dessa lei. Foi o que ele falou no capítulo 3. Paulo foi adiante, nós vimos no sermão anterior, que ele falou: Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. E Abraão recebeu o evangelho tanto tempo que a semente de Abraão, a descendência de Abraão é Cristo. Então note que Paulo está desenvolvendo isso. Então a lei de Deus, o fundamento dela, o final dela, o propósito dela é conduzir a Cristo, é apontar para Cristo. Ela tem o seu cumprimento plenamente em Cristo. Fazendo assim, então, o quê? Nós vimos o termo que parece na minha tradução, outra, talvez na sua tradução vai dizer que ela, aio, né? A lei serviu de aio no verso 24, mas a palavra mesmo também no original é paidagogo, né? E aqui aparece pedagogo. O verso 24, de modo que a lei, ela foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados por meio de quê? Por meio da fé. Então, o ofício da lei nunca foi nos fazer aceitáveis diante de Deus, irmão. É isso que é importante entender. Nós temos batido nessa tecla, né? Um salvo, ele age como um salvo pela fé em Cristo Jesus. Amar o próximo, ser benigno, misericordioso, fazer o bem, é por ser salvo e não para ser salvo. A função da lei era nos conduzir, mostrar que Cristo viria nos resgatar. Nós vemos, quantas vezes nós lemos o Evangelho, nós vemos os relatos de Mateus falando de estas coisas, Lucas, e estas coisas foi acontecendo para que se cumprisse as Escrituras. E isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E Jesus fez desta maneira para se cumprir as Escrituras. Toda a lei apontando para Ele.
nos conduzir a Ele. Agora, o que esse termo que Paulo usa, pedagogo, né, que na traduzido no português, o aio, a lei serviu então como uma instrutora. Esse termo de pedagogo era utilizado como um servo do primeiro século, né, um servo, serviçal, até mesmo escravos capturados em guerras, pessoas de alta inteligência que eram destinados para cuidar das crianças, mesmo sendo as crianças príncipes, sejam qualquer faixa, qualquer classe social, um pedagogo, o aio, ele tinha autoridade para disciplinar a criança, mesmo sendo escravo, ele tinha autoridade para disciplinar, direcionar e introduzir no caminho correto. Então, quando uma criança podia ser príncipe, podia ser dono do reino, do futuro reino, poderia ser o futuro herdeiro do trono, mas enquanto ela estava sobre um pedagogo, o pedagogo tinha autoridade sobre ele para disciplinar, ensinar, corrigir e redarguir, instruir no caminho correto. Então, o pedagogo, ele tinha esse caminho. Ele até disciplinava em alguma determinada idade, em açoites, mostrando. Então, era alguém rígido mesmo, no intuito de ensinar. Era mais além do que o termo pedagogia que nós temos hoje. Então, ele estava ali o tempo todo. Ele educava a criança, ele ensinava bons modos, ensinava o caminho, ensinava como se portar, e quando era alguém de família real, ensinava a ter padrões do reino. Então, a lei ela nos serviu de pedagogo. Antes de Cristo vir, ela instruiu o povo de Israel, como Paulo fala, nos instruiu, de como deveria andar. Ela preparou o caminho, ela mostrou como que a nação deveria se portar diante de Deus. Se portar em santidade, arrependimento e fé. Aí nós vemos os sacrifícios, nós vemos os sacrifícios nos templos, os cultos do Antigo Testamento, a maneira de adoração, tudo isso a lei conduziu a apontar para Cristo. Então isso era o pedagogo. Paulo usa esse termo, né, tratando como um tutor de criancinhas. Então a lei nos tratou desse tutor. Não foi um tutor do povo do Antigo Testamento, do povo do primeiro século, do povo de nós, né, depois, posteriormente, até nos conduzir a Cristo, até chegar à maturidade da fé. Então, queridos, a lei ela não é desprezada. Ela tem um propósito, e não é salvar, mas é conduzir a Cristo. Não é salvar, mas é apontar o Salvador. O que Paulo fala em Romanos 10? O fim da lei é Cristo. Então, note, grave isso na sua mente, que é o seu coração. Então, o propósito da lei não é salvar. Deixa eu trocar de microfone aqui. Então, o propósito da lei não é salvar, mas é apontar o Salvador. E às vezes nós confundimos nisso. Queridos, quantos até hoje andam carregando-se sobre fardos cansados, mesmo no meio da igreja evangélica, carregando fardos, eu tenho que fazer isso para ser salvo, eu tenho que fazer aquilo, e carrega fardos e fardos, eu tenho que cumprir plenamente a lei, eu tenho que olhar aqui, eu tenho que guardar cada tio da lei, e nunca consegue, e gera frustração, porque pensando que a salvação está nas suas mãos, quando na verdade a lei ela não tem essa função. Olha como, vocês estão entendendo, irmãos, como que Paulo, ele chega no clímax aqui da lei e da fé? Olha que maravilha, como Paulo, depois de ele mostrar a justificação pela fé, depois de falar que os Gálatas estavam sendo loucos, tolos, agora ele fala, e depois de ele rebater a salvação pela lei, agora ele mostra a verdadeira função da lei. E olha só que coisa simples que é. E nós, seres humanos, complicamos tudo. O evangelho é simples, mas nós complicamos. Então, olha só, a lei ela não salva, mas ela aponta o Salvador. Qual que foi o grande problema da nação de Israel? Qual que foi o grande problema dos irmãos de Gálatas? E qual que é o grande problema em muitos lugares hoje? É em não entender isso, não entender que ela aponta para Cristo e tomar ela como a salvadora. Então eu sou salvo por isso. E nós estamos fazendo essa pergunta. Se parar para perguntar hoje, por que você é salvo? Muitos hoje, graças a Deus, vocês, depois de 10 sermões, né, vocês não vão falar, sou salvo porque eu faço isso, eu faço aquilo, não. Mas em muitos lugares, se você perguntar na rua para muitos cristãos, por que você é salvo? Muitos deles, não pelos preceitos da lei de Israel, que talvez não conheçam plenamente, não vai falar, eu sou salvo porque eu sou circuncidado. Não vai falar isso, mas muitos deles vão falar assim, eu sou salvo porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu procuro fazer o bem, eu procuro agradar a Deus. E essa resposta, ela está errada.
Que essas coisas são erradas? Não, são coisas boas. Orar, ler a palavra de Deus e ler muito, estudar, meditar, fazer o bem, amar o próximo, se entregar uns pelos outros, é bom, é obrigação de todo cristão. Mas não para ser salvo, por ser salvo. Então a grande confusão hoje que fazemos é isso, eu faço para ser salvo, quando na verdade já somos salvos. Então a igreja, olha que sinal maravilhoso. A lei ela não é para trazer a salvação para nós, mas apontou o Salvador e o Salvador já veio, que é Cristo. Então já somos salvos em Cristo, portanto nós andamos como salvos quando nós cremos em Cristo Jesus. Então, se a resposta correta, por que você é salvo? Ah, você tem certeza da sua salvação hoje? Não é para responder, é para você meditar. Depois dessa explanação, você fala, poxa, minhas obras não salvam. E não salva mesmo, são trapo de imundícia se for para salvação. De que maneira que o homem é salvo? O que você responderia se alguém perguntasse para você, você tem certeza da sua salvação? E há muitos cristãos que têm dúvida, e você não precisa ter dúvida, meu irmão. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, se você crê no Senhor Jesus Cristo, você não precisa ter dúvida. Porque não foi a lei que te salvou, não foi você que te salvou, mas foi Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que nos trouxe uma eterna redenção, que colocou em nós o Santo Espírito e nos garantiu uma eterna salvação. A resposta, então, quando alguém pergunta, eu falo, eu sou salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Salvo porque Cristo na cruz do Calvário me encontrou, eu estava perdido e Ele me encontrou. Isso é viver pela fé. Eu creio que o sacrifício de Cristo, que cumpriu todos os preceitos da lei, foi aceito diante de Deus e Ele foi morto em meu lugar. Como nós estudamos nesta manhã, na Escola Bíblica Dominical, sobre reconciliação. Que Jesus morreu por cada um de nós, nos trazendo então a comunhão, a reconciliação com Deus. Então, olha só, Paulo vai encerrar isso aqui. Então, olha, a lei ela serve para isso. Então não adianta, estava falando para a igreja de Gálatas, não adianta se circuncidar. Por quê? Porque já foi cumprido em Cristo. Não adianta se você separar dias para sentir de cumprimento, porque já foi separado, já foi cumprido em Cristo. Cristo é o nosso descanso. Cristo é o nosso Senhor. Todos os dias é dia do Senhor e nós cultuamos no primeiro dia da semana desde a ressurreição. Então Paulo fala em Romanos 14 que o que guarda para o Senhor guarda, o que não guarda para o Senhor não guarda. Então não adianta fazer um padrão disso para salvação. Não adianta eu me abster de alimentos. Ah, eu não vou comer carne desse animal, porque está prescrito na lei. Porque Deus já purificou todos. Vocês leram em Atos capítulo 10, leram a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, tudo foi purificado e consagrado em oração, é aceitável diante de Deus. Porque essas coisas foram cumpridas em Cristo. A lei, ela foi cumprida, ela teve o seu foco e ela teve o seu êxito. Então hoje, de que maneira nós vivemos? Vivemos pela excelência da fé, pela fé em Cristo Jesus. É por essa fé que nós vivemos. Então qual que é a excelência da fé, queridos? A excelência da fé é que primeiramente Deus nos incluiu na família da fé. Olha o verso 25 e 26. Mas depois que veio a fé, que veio Jesus Cristo, já não dependemos de um pedagogo, da lei que nos conduzia para... Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que meditar nisso. Você, meu irmão, minha irmã, você que crê no Senhor Jesus Cristo é filho de Deus, é filha de Deus. Olha que boa e que maravilhosa notícia. E nós, como falamos esta manhã, a bênção de Deus, o amor e a graça de Deus está somente em Cristo Jesus. Se eu não estou em Cristo, eu não estou debaixo da bênção e da graça de Deus. E às vezes nós negligenciamos a fé, meu irmão e minha irmã. Note que Paulo fala mais de fé do que obras da lei. Note que muitas vezes na igreja nós queremos ser justificados por obras e não pela fé em Cristo Jesus. Um salvo, um irmão, uma irmã pode vir a cair em um erro. E as obras são falhas, não vai ter salvação. Caiu no erro que nós fazemos, pela fé, Senhor, me perdoa, me purifica, no Senhor a restauração. Na excelência da fé tem perdão, queridos. Na lei não tem perdão, a lei quando ela é transgredida é sem perdão, ela sofre a pena da lei. Na graça de Deus tem perdão, tem restauração, tem reconciliação. E por meio da fé em Cristo Jesus, você foi adotado na família da fé. Agora você pertence à família de Deus, agora você é filho de Deus. Então nós temos que entender essa fé. A fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem, em Hebreus capítulo 11, 1, né? Que fala dos heróis da fé.
A tristeza do meu coração é que muitos têm usado a fé de maneira errada. Olha, se você tiver fé, Deus vai te abençoar nessa terra. E isso não é errado. O errado está colocando isso em primeiro lugar. Vai te abençoar de que maneira? Ah, Deus vai prosperar você, Deus vai te dar um salário alto, Deus vai te dar uma casa alta. E aí nós falamos que usamos de fé e não entendemos a verdadeira fé. A fé autêntica, queridos, a fé verdadeira é aquela que eu tenho a convicção, a consciência que tudo que está escrito, dito a respeito do Senhor Jesus Cristo é verdade e que aquele testemunho, que aquele ato de Jesus tem respaldo em minha vida, que Ele é o meu Senhor e Salvador. Nós devemos usar a fé para tomar realmente, literalmente, posse de todas as bênçãos que Cristo nos abençoa na cruz do Calvário. Que Cristo nos abençoou, tudo que Ele conquistou lá, a salvação, redenção, reconciliação, expiação do pecado, expiação pela culpa. Nós não podemos, queridos, ser enganados por falsa fé que tem se pregado no mundo hoje. Então a excelência da fé é que você se torna filho de Deus. E que maravilha, o que significa isso? Significa que que o pecado da igreja foi perdoado. Qual que é a melhor maravilha, queridos? Glória a Deus que Deus cuida de nós, porque nós não sabemos balancear as coisas. Infelizmente, hoje no mundo cristão, no mundo dentro da igreja cristã, se oferecessem para muitos dos cristãos, falassem, olha, está aqui R$1 milhão, ou vamos aumentar, $1 bilhão, de euros, e 1 tonelada de ouro, ou o perdão dos pecados, muitas pessoas agarrariam €1 bilhão, um quilo, 1 tonelada de ouro, e não entende o tamanho do preço, o tamanho do sacrifício que foi para adquirir o perdão dos pecados. Queridos, ouro, prata, bênçãos de Deus para essa terra, elas passam, são para essa terra, mas o perdão do pecado tem consequência eterna. A maior boa notícia que você pode receber, queridos, é que seu pecado foi perdoado em Cristo Jesus e que agora você é filho de Deus. Ah, mas todos são filhos de Deus? Não, quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. Aonde está escrito isso, pastor? Meu Deus, não está escrito nas Escrituras, não está escrito em João capítulo 3, que Ele amou o mundo, que Ele deu o Filho para que aquele que Ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está no capítulo 3, 33 e 36, que quem crê no Filho tem a vida, quem não crê não tem a vida, mas faz o quê? Permanece sobre ele a ira de Deus. Então note como nós não temos atentado à nossa vida isso. Queridos, a excelência da fé é que ela nos tem uma bênção eterna. Vai passar essa terra, Deus pode te abençoar nessa terra financeiramente, não é errado. O errado é se tiver isso em primeiro lugar. Nunca, então a gente tem que ter o equilíbrio, não é errado. Não é errado. Mas a maior bênção é que nada te separa do amor de Deus. Como eu ministrei para os jovens no retiro de semana passada, a nossa geração de juventude que busca aceitação no mundo, muitos jovens cristãos negociam o evangelho, caem em pecado para ser aceito na escola, ser aceito no trabalho, ser aceito na rodinha de amigos. Se eu não cometer esse pecado com eles, eu vou ser careta. E negociam por aceitação quando nós já tivemos a maior aceitação. Deus nos aceitou em Cristo Jesus e já não há mais nenhuma condenação. Olha a excelência da fé. A lei não pode fazer isso, ela nos conduz a quem faz isso por nós, Jesus Cristo. Então nós também, eu falei para os jovens, mas nós também, adultos também, você não precisa buscar aceitação na sociedade, não precisa buscar aceitação do seu patrão, da sua patroa, de quem quer que seja, dos seus rodas de amigos, porque você foi aceito por Deus. E quando eu falo você não precisa buscar, quero dizer que você não precisa comprometer a sua fé, você não precisa se corromper, você não precisa negociar o evangelho, porque você já teve a maior aceitação da sua vida. Nós somos aceitos por Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, não é mediante as obras da lei. Então note que a fé ela está relacionada à salvação, não está relacionado a eu vou determinar e amanhã vai aparecer um carro novo na minha garagem. Não! Isso nós temos que correr atrás, trabalhar e com a bênção de Deus conquistar. Prosperidade bíblica ela existe. Todas as bênçãos estão sobre nós, agora levante, vamos e trabalhe. Eu me lembro muito bem, um professor no seminário, o professor Sebastião Arruda, para variar, né, tinha que ser ele com esses sábios conselhos dele. Ele dizia, essa teologia da prosperidade ela é furada. Ela não é bíblica. É demoníaca, que prega que você tem que fazer, você tem que determinar, não. Mas a teologia da prosperidade bíblica ela existe. Nós vemos em Deuteronômio 28 que fala para o povo de Deus, todas as bênçãos estão sobre nós, todas as bênçãos estão sobre o povo de Deus, agora levante, vai e trabalhe.
povo de Deus é o povo abençoado. Deus nos dá saúde, força, sabedoria, inteligência para desenvolver o trabalho. E Deus abençoa. Vai, trabalhe. E tudo que colocar a mão, prosperarás. Isso é bênção bíblica. Deus não tem pacto com preguiçoso, que eu vou ficar deitado, deitada, e vai cair um caminhão de dinheiro. Não. Mas a fé que nós devemos que usar é entender que o que Deus tem para nós é além dessa vida. É uma promessa eterna. Então você tem noção disso, meu irmão, minha irmã? Você já parou para pensar na multidão de pecados que nós cometemos? Já pensou quantas transgressões? Homens de Deus, queridos, vamos olhar para a Bíblia, homens de Deus. Vamos olhar para Davi, que é conhecido segundo o coração de Deus. Adultério é feio, não é? Não existe pecadinho e pecadão, mas eu estou figura de linguagem, é pecadão, né? E assassinato? É pior ainda. Davi cometeu um adultério com Betseba. Davi matou um soldado fiel. Urias, soldado que Davi preparou ali para querer encobertar o pecado. Vai lá, fica na casa com a sua esposa lá, mandou as iguarias do rei. E o soldado fala, como que eu vou deitar com minha mulher se o exército do Senhor está em guerra? Olha, Davi matou este cara. Tamanho pecado. Talvez muitos já conversei com cristãos, com pessoas que se dizem cristãos, né, que falam, se a pessoa falar para mim que matar não tem perdão. Matou outra pessoa, não tem perdão. Não é o nosso padrão. Não é o nosso padrão, é o padrão de Deus. E Deus perdoou Davi. Teve as consequências, mas Davi hoje está do Senhor, aguardando a ressurreição dos mortos. Davi não está separado com os que iam herdar o lago de fogo e enxofre. Davi está separado com os que iam herdar a glória eterna. Marcado como os grandes da história de Israel. Marcado como segundo o coração de Deus, cometendo tamanho pecado, porque quando foi confrontado ele falou, pequei, ele não foi como Adão. Isso é a fé, queridos. Adão falou, a mulher que tu me desses. Davi não, eu pequei, mereço a condenação, tem misericórdia de mim. Essa é a fé autêntica, Senhor, me livra, tem misericórdia. Então, imagina o tamanho de pecados, queridos, há preço para perdoar um pecado desse tamanho. Agora imagine os nossos pecados. Pecados que somente você e Deus sabem. Pecados que passam por nossa mente. Às vezes nós pensamos que pecado é só ações externas, mas pensarmos coisa errada já é pecado. Desejarmos, Jesus ensina que desejar no coração já é errado. Jesus fala nas suas parábolas de tudo que tem que se guardar, vai citando provérbios, né, de tudo que tem que se guardar, guarde o coração, porque dele procede os maus intentos, os maus pensamentos. Jesus, quando foi perguntado pelos fariseus, ele fala, vocês são hipócritas, que vocês limpam o exterior do copo, mas o interior está sujo. E aí fala, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Os discípulos perguntam, por quê? Porque o que sai da boca é os maus intentos do coração. Lucas 6,45, porque o coração fala, aquilo que a boca fala, aquilo que o coração está cheio. Então guarde o coração. Imagine quantos pecados. E queridos, você não precisa de uma multidão de pecados para ser condenado. Essa é a rigorosidade da lei. Esse é o padrão rigoroso para entrar na eternidade. Basta um pecado e nos aparta, nos separa de Deus. Uma transgressão. E não imagine desde quando nós nascemos quantos milhares e milhares de transgressões nós já tivemos. Se não tem pelo menos umas 1000, é quase um anjo. Entre atos e pensamento é um anjo. Segundo o estudo, só em uma semana passa mais de 70 mil pensamentos em nossa mente. Não sei se uma semana e um dia, né? Imagine, não todos pecaminosos, obviamente. Nem deve ser pecaminoso, porque nós temos a mente de Cristo. Mas antes de Cristo nos encontrar, quantos pecados a gente não pensou? Quantos não planejamos? Quantos não executamos? Eu quero dizer para você, queridos, que é a excelência da fé, que se você crê em Jesus Cristo, se você confessa que Ele é o Senhor, se você se arrepende dos seus pecados, se você se arrepende da velha vida e agora vive pela fé no Senhor Jesus Cristo, cada pecado seu foi pago na cruz do Calvário, perdoado, quitado, rasgado e encravado na cruz, e já não tem condenação contra a sua vida, porque Cristo te purificou, te restaurou, te trouxe uma nova vida e te apresentou novamente diante do Pai, santo, justo e irrepreensível. A fé somente é a excelência da fé. A lei não pode fazer isso, olha só. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós temos o pecado perdoado. E nós temos que, não, como nós vimos nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, lendo Hebreus, o capítulo 2, verso 3 e 4.
Há muitos irmãos que têm negligenciado a salvação. Há muitas pessoas que andam contristados, irmãos. Muitas pessoas que falam, Deus me abandonou e tu a Deus dará. Pô, olha aqui a situação que eu estou. Como que Deus me ama e nós esquecemos disso, do perdão dos pecados. Como você aconselha uma pessoa em extrema enfermidade? Como você aconselha uma pessoa em luto? Não há dinheiro que pague uma pessoa, que tire a dor de uma pessoa em luto. A excelência da fé em Cristo é isso que não há dinheiro, não há carro, não há casa, não há nada que pague uma família em luto. Mas a certeza, a consolação do Espírito, da salvação, da vida eterna, do reencontro em Cristo, é o que consola, que fortalece. A certeza do perdão dos pecados é o que nos traz paz. A certeza de que hoje, meu irmão, minha irmã, você pode orar a Deus hoje. Você pode se achegar a Deus porque Cristo, teu sumo sacerdote, se entregou uma única vez na cruz do Calvário, fazendo você então propício a Deus, aceitável diante de Deus. E você já pode se achegar a Deus como santo, justo, mediante a fé em Cristo Jesus. Tudo pelos méritos de Cristo nosso Senhor. Então você se torna filhos de Deus. O verso 27, né? Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Nós lemos também nesta manhã, 2 Coríntios 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Meu irmão, em Cristo tudo se fez novo, essa é a excelência da fé. A lei não apaga pecados, a lei não faz nova todas as coisas, mas a fé em Cristo, uma vida em Cristo, ela te dá uma nova vida, ela apaga o passado, ela te conduz para uma vida agora, mediante a fé nele, eterna, para sempre, sem pecado, diante de Deus Pai. É somente a fé em Cristo. Somente a fé, então nós nos revestimos dele. Então, se estamos em Cristo, use a fé para isso, meu irmão. Minha irmã, de que maneira? Por isso que nós precisamos orar, ler a palavra. Bem-aventurado, Salmo 1, aquele que medita na lei do Senhor, a palavra de Deus, medita dia e noite. Se nós não nos alimentarmos disso, nós vamos ficar à mercê dos judaizantes, nós vamos ficar à mercê do judaísmo, à mercê do legalismo. Vamos querer ser justificados por obras e não pela fé. Então, queridos, essa excelência da fé nos faz filhos de Deus, nos revestiu de Cristo. E essa excelência da fé, ela nos uniu a um só povo. Não há mais servidão diante de Jesus Cristo. Olha o verso 28, que maravilha. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos sois um em Cristo. A maior bênção é a nossa união com Cristo, meu irmão. Eu sou um com você em Cristo Jesus. No céu não habitará muitas igrejas. Na eternidade com Cristo não vai ter, no sentido de placas, não vai ter presbiteriano. Não vai ter batista. No céu não vai ter metodista. No céu não vai ter assembleano. No céu estará todos aqueles que foram alcançados pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Não importa se você congregou numa assembleia, numa presbiteriana, numa batista, se você crê e confessa esse Jesus Cristo, você está lá, não estaremos lá não pela placa, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Fez um povo, um Senhor. No céu não tem cerca, no céu existe uma união em Cristo. Não importa a sua denominação, mas sim a sua fé aonde está. Até um cântico do Inário, muito belo, que diz, o refrão é: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Queridos, os judeus, judeu era deplorável, viu? A salvação é pela graça mesmo. Um judeu, ele orava todo dia de manhã, agradecendo por 3 coisas. Primeiramente, por ser judeu, o povo da aliança ali. Por ser judeu. Que a salvação era só para eles, segundo o judaísmo. Segundo, por não ser por ser homem. Por ser homem. Ele orava porque para ele mulheres serviriam apenas como servas. Mulheres eram desvalorizadas no judaísmo. Não pela lei de Deus, mas pela maldade humana. Então ele agradecia não agradecia por ser judeu. Terceiro, por não ser gentil, obviamente, e por não ser mulher. Olha que maravilha. Olha que tipo de farisaísmo que acha salvação isso. Então imagine você convivendo com um judeu que todo dia
levanta, obrigado por eu não ser aquele ali não é judeu, é um gentil, é condenado. Obrigado por não ser mulher. Obrigado. Olha só a mente de um judeu. E aí o Paulo vem mostrando o evangelho que de todos ele fez um. Queridos, o cristianismo é o único sistema, a única cosmovisão de vida que não há maior nem menor, mas que há todos em um. E que o único cabeça é Cristo. Se você pode ser dono de uma empresa, você pode ser dono da Avan, dono da Bracel, e estar aqui neste momento. O dono da Bracel não está aqui conosco hoje, né? O dono da Avan, né? Nós temos um amigo que ele é dono de tudo. E por último, ele é o Alexandre de Moraes também, né? Quem mandou ser feio igual a ele? Ele está trabalhando agora. Você pode ser dono de tudo. Vamos dar um exemplo, você pode ser dono da Bracel. Grande e poderoso na cidade, tem bilhões na sua conta. E membro aqui nesta igreja. E sentado do seu lado pode ter um funcionário seu. Quer dizer que diante de Deus, aqui você é dono da Bracel, mas esse funcionário seu é juntamente com você, igualmente diante de Deus, justificado pela fé. Você não é maior que ele, você não é menor que ele, você é unicamente um com ele pela fé em Cristo Jesus. Somente no cristianismo, aonde os mais elevados não são mais favorecidos, aonde há alimento para todos, há salvação para todos. Há salvação para brancos, salvação para negros, salvação para ricos, salvação para pobres, salvação para brasileiros, argentinos, portugueses, ingleses, salvação para judeus, para gregos, salvação para todos os povos, tribos e nações. Não há separação. Em Cristo já não há mais servo, não há livre, mas todos um povo, uma família, uma fé, um Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há divisão. Olha que maravilha. Nós podemos estar diante dos maiores donos da terra, mas na igreja de Cristo, na igreja de todos os santos, na igreja de Cristo, não há separação. Ele não é teu Senhor na igreja. O nosso Senhor é único. Imagine isso. O Senhor, o teu patrão, se o teu patrão é cristão, e o teu Senhor é o mesmo. Se você é patrão, você não é dono, você tem um Senhor, que é Cristo, o nosso Senhor. Não há separação, você foi incluído em uma família, você foi salvo eternamente em uma família, a família da fé em Cristo Jesus. Não tem separação, não tem privilégio por ser judeu. Você sendo judeu não tem privilégio algum. Você sendo milionário não tem privilégio algum. Mas todos têm o benefício e o privilégio de ser salvos por meio de Jesus Cristo. E a excelência da fé, queridos irmãos, é que a promessa feita a Abraão é derramada sobre todos mediante em Cristo Jesus. Verso 29. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Que maravilha. Os judeus se vangloriavam de ser a descendência de Abraão. Jesus fala no Evangelho que não me diga que vocês são salvos por ser descendência de Abraão, porque eu posso dizer até essas pedras suscitar semente de Abraão. Mas descendência de Abraão é somente aquele que pela fé em Cristo vive. Se você crê em Cristo, você é abençoado com o crente Abraão. Nós vimos isso em 2 sermões atrás. Que Abraão também foi justificado pela fé, e a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 15, em Gênesis 17 também apontava para Cristo, o Senhor. E lá de Gênesis 12, sai de tua terra, de tua parentela, da casa dos teus pais, vai para onde te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aponta para Cristo. Em Cristo se cumpre a promessa a Abraão. A lei, ela não invalidou a promessa, antes ela conduziu. A lei não nos justificou, mas nos apontou para quem nos justificar. A fé nos inclui na família, a fé nos faz um povo santo, e a fé derrama sobre nós as bênçãos prometidas a Abraão. Você é bendito, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus. A promessa de Abraão é Cristo. Olha que maravilha. E a gente pensa, a promessa é que teve as 12 tribos, teve terra, teve muito dinheiro, mas a maior promessa é Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, portanto, só há uma questão a nós: nos agarremos ao Senhor Jesus Cristo, nos abracemos, vivemos pela fé, louvemos a Deus que a lei cumpriu o seu benefício, o seu propósito, ela apontou para Cristo, nos conduziu como pedagogo até Cristo. Louvamos a Deus pela excelência da fé. Viva pela fé, viva como um salvo, ame, perdoa, seja perdoado, viva para o louvor da glória de Deus. Ore, clame, viva pela fé no Filho de Deus. Faça como o apóstolo Paulo falou aqui em Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. A vida que agora vivo pela fé. Eu estou crucificado com Cristo. Meu irmão e minha irmã, a nossa vida foi crucificada com Cristo.
Os nossos pecados foram apagados, foram perdoados e agora temos uma nova vida pela fé. Agora, você não precisa viver buscando bênçãos. Senhor, eu vim receber a minha vitória. Senhor, eu vim receber a minha bênção. Senhor, eu vim receber as bênçãos. Porque, queridos, Efésios capítulo 1, e nós já falamos dessa carta, já expomos a carta de Efésios, diz que o Deus Pai, Ele é bendito, porque Ele nos abençoou com o quê? Com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você que pela fé crê em Cristo Jesus, você é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Não há condenação, não há separação, não há maldição, mas somente bênção em Cristo Jesus. Olha a excelência da fé. Então o que fazemos? Agarrarmos a esse Cristo. Olharmos, analisarmos a nossa vida. O que nós temos buscado? Fiz um devocional com os jovens, no primeiro devocional, sobre identidade, sobre chamado, no retiro da semana passada, e falou: o que nós temos buscado? Aquilo que você crê é aquilo que você vai percorrer. Se você crê nesta mensagem, é isso que você vai percorrer. Vida de piedade, oração, leitura da palavra. Eu não entendo orando, Senhor, eu não entendo, me ajuda a entender. Perdoando aqueles que nos ofendem. Se nós não perdoarmos, nós não podemos nem orar o Pai Nosso, né? Sendo perdoado, porque quando nós não erramos somente com Deus, quantas pessoas que nós já ofendemos, que nós já erramos. No Evangelho tem isso, queridos, no Evangelho tem perdão. No Evangelho, a excelência da fé tem restauração. Portanto, meus irmãos, saiamos daqui nessa noite, com essa mente, com a alegria no coração. E eu sempre quero que a igreja entenda isso, tenha essa gratidão, entender o tamanho do alívio, da bênção que é. Os nossos pecados foram perdoados. Mas não somente isso, além dos nossos pecados serem perdoados, nos trazendo a reconciliação com Deus, pela excelência da fé. Agora, queridos, também, próprio Deus habita em nós. O Santo Espírito habita em nós. E esse Santo Espírito, queridos, conforme Efésios capítulo 1, ele é a garantia que você não vai se perder nessa terra. Ele é a garantia, ele é o penhor. É aquela garantia que o seu Senhor, que subiu aos céus, voltará a buscar. E quando ele voltar, você não ficará para trás, porque você tem um penhor, que é o Santo Espírito que habita em nós. Então, meu irmão, isso somente pela fé em Cristo Jesus. Isso não há bênção maior que isso, não há riquezas maiores que isso, nada paga isso. Todas as dádivas terrenas que Deus pode nos dar, nós vamos desfrutar por no máximo 70, 100, 120 anos a ficar aqui. A excelência da fé é que a bênção eterna, o dia que nós fecharmos os olhos nesta terra, que Jesus nos resgatar, ou que Ele vier voltar a buscar a sua igreja, nós desfrutaremos dela para sempre, sempre, sempre e sempre. As bênçãos aqui ficam aqui. A excelência da fé nos conduz para uma caminhada eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, refletamos na nossa vida qual tem sido a nossa conduta. A fé, ela é acompanhada de obras. Não para a salvação, mas por ser salvo. Qual tem sido a nossa conduta? Se a sua resposta for não, eu não tenho tido uma conduta cristã, há tempo. É hoje o tempo. Fala: Senhor, eu quero me consertar. Restaura. Eu quero estar diante da fé, eu quero andar como um salvo. Eu quero viver como um salvo. Se você está vivendo, andando como um salvo, meu irmão, minha irmã, é tempo de continuar prosseguindo em santificação, guardando o seu coração até o dia de Cristo. Portanto, nessa noite, queridos, rejeitamos a salvação pela lei e nos abraçamos na fé em Cristo Jesus. Que Jesus abençoe a sua casa, a sua família, que a salvação prometida, que as bênçãos prometidas lá a Abraão, venha recair sobre a sua família, porque a bênção, a promessa é Cristo. Que Cristo venha habitar ricamente em sua mente e seu coração, transformando todos os dias. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se coloque em pé, eu quero orar com você. Bem, queridos, oremos ao Senhor, um momento de você refletir.
Você pode clamar e essa oração ela não tem como nós tirarmos a gratidão dela. E o meu desejo é que você entenda isso, o significado, o tamanho os seus pecados foram perdoados. Meu desejo é que a igreja entenda isso. Meu Deus, que maravilha que é isso. Por causa que os nossos pecados foram perdoados, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Oremos ao Senhor com gratidão, bendizendo e louvando a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te bendizer, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, e nós, nessa noite, pudermos, Senhor, ser ministrados e vermos, Pai, que a lei do Senhor, ela tinha um propósito, Pai, ia nos conduzir, a apontar para Cristo, e que a fé que o Senhor nos deu é uma fé excelente, que nos inclui na família de Deus, que nos reveste de Cristo, que nos une com Cristo, e que derrama sobre nós a bênção prometida lá a Abraão, e a bênção é Cristo, a salvação, perdão dos pecados, sermos reconciliados, sermos, Senhor, remidos pelo sangue do Senhor, Pai, Jesus Cristo. Senhor, assim eu oro, Pai, para cada irmão, irmã que ouve esta mensagem, muitos dos que nos acompanham pela internet, Senhor, que essa mensagem venha, Senhor, sobre a mente e o coração deles, que o Teu Espírito venha produzir frutos, Senhor, de arrependimento, Pai. Senhor, que nós venhamos a cada dia nos mergulharmos nesta fé, Senhor, deixar as velhas obras e nos revestirmos de Cristo, Pai. Pai, que em nome de Jesus, aviva-nos, Senhor, a vivermos pela fé no Filho de Deus, Pai. A vivermos todos os dias pela fé, renunciarmos o pecado. Pela fé, renunciarmos tudo aquilo que aparta do Senhor. Pela fé, Senhor, tomarmos posse dessa herança eterna, que somos herdeiros e cordeiros com Cristo. Pela fé, Senhor, vivermos como uns salvos, aceitos diante de Ti. Pela fé, Senhor, vivermos como crendo que nada nos separa do Teu amor. Obrigado, Senhor, por esse amor sobre a Tua igreja. Cada família representada aqui, Senhor, cada irmão, cada irmã, que o Senhor derrame da Tua graça abundante sobre eles, porque em Cristo, Senhor, não há judeu, não há gentil, não há homem, não há mulher, não há rico, não há pobre, mas todos somos um em Cristo, salvos pela fé, pela graça, mediante a fé no Senhor. Obrigado por essa fé, Senhor. Obrigado por essa graça, Senhor. Alimenta-nos a cada dia nesta fé, que vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Fortifica a fé da Tua igreja, Senhor. Que em nome de Jesus, com fé, nós venhamos, Senhor, negar as obras infrutíferas das trevas e nos revestirmos em amor, Pai, de Cristo, com oração, com vida piedosa, perdoando, sendo perdoado, lendo e meditando a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, eu Te agradeço, Pai, porque nós que estamos em Ti, que confessamos, e se cremos no Senhor, os nossos pecados foram perdoados. Obrigado, Senhor. Não há notícia melhor do que isso, Pai. Os nossos pecados foram perdoados, e por isso o Senhor nos admitiu na família da fé, e nos trouxe uma eterna redenção. Eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.